fazer para os seus alunos aprenderem? Então você deve estar percebendo, né, como professor, que você ensina, você muda o método, você trata diferente, seja de uma maneira mais rígida, seja de uma maneira mais amigável. Às vezes você só ignora e faz o que você tem que fazer, e mesmo assim a pessoa não aprende. Principalmente quando você está dando aula para alunos, né, crianças, adolescentes. Então, o que você tem que fazer para eles aprenderem? Porque você vai ser cobrado por isso, infelizmente. Na verdade, professor, poucas coisas que você pode fazer. Porque hoje em dia há uma responsabilização do professor de todos os problemas gerais da educação brasileira. E, na verdade, a gente sabe muito bem, né, quem estuda educação não precisa ser um pedagogo para saber que educação é algo muito amplo. O que os professores têm a obrigação de fazer numa escola é ensinar aquilo que eles se graduaram, aquela área da ciência. Essa é a sua obrigação. Você se graduou em matemática, ou em física, ou em química, enfim, as ciências, né, tradicionais. Então você vai e ensina isso para os seus alunos. O seu principal objetivo é esse. Só que a sociedade está órfã de um modelo educacional de longo prazo. Então, ninguém sabe ou ninguém quer debater esse tipo de modelo. O que as pessoas querem é uma educação que jogue todo mundo para o mercado de trabalho, que tenha ali condições mínimas de poder trabalhar e pronto. E quem tiver dinheiro vai ter uma educação, então, aí sim, de qualidade, como a gente costuma desejar para os nossos alunos. Então, pessoal, como é que você vai fazer para ensinar esse cara nesse contexto se você sempre será responsabilizado? Porque você é o mais fraco de todos hoje em dia. O professor é o elo mais fraco. Não é o aluno, não é o pai, não é a sociedade, não é a instituição, escola. O professor é o mais fraco. Então ele vai ser cobrado mais. A gente pode até discutir, né, questão de organização política de professor, mas, infelizmente, os professores também são uma classe muito dividida. Para fazer os seus alunos aprenderem, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, você tem que aceitar o fato de que a maioria daqueles alunos estão num contexto social e econômico e até cultural que dificulta muito o aprendizado de uma coisa que para você é muito simples, que é muito provavelmente você teve uma condição um pouquinho melhor que a deles. Isso é desculpa para o cara virar o giraia na sala de aula? Não. Certo? Nem para te desrespeitar, nem para te agredir, nem outros alunos ali. Também não é desculpa para o cara não fazer nada. Porém, você precisa, digamos, que é uma coisa que eu aprendi, baixar as suas expectativas sobre a maioria dos seus alunos, porque a maioria não está lá para seguir o caminho que você seguiu. A maioria está lá para comer, porque a família odeia ele, porque ele não tem para onde ir, às vezes praticamente vive na rua. Então, a primeira coisa para poder ensinar seus alunos é você se cobrar menos. É você se cobrar menos de ter que ensiná-los alguma coisa. Porque se você se exigir que você tem que ensiná-los, que você é o guardião do conhecimento, que vai repassar esse conhecimento, que eles estão ali esponjas absorvendo tudo, você vai enlouquecer, porque quando chegar a prova vai ser um monte de nota baixa. No semestre seguinte, um monte de nota baixa. Aí você vai descobrir que vários daqueles alunos, infelizmente, ainda são semi-analfabetos. Só o que você tem a ver com isso? Você só brotou naquela escola, só caiu ali. E você provavelmente não sabe como alfabetizar alguém. E não é culpa sua isso. Só que eu vou exigir de você. Então, o primeiro ponto é baixar as suas expectativas em relação ao que os alunos vão absorver do que você fala e do que você vai ensinar para eles. Então, você tem que focar naquilo que vai ser exigido de você. Os alunos precisam saber as datas importantes. Infelizmente, você vai ter que usar métodos certos de repetição ou métodos que podem ser, digamos assim, de pedagogias diversificadas, mas o mais importante é ele vai ter que gravar aquelas datas. Por quê? Porque é isso que vão exigir de você, infelizmente. Então, a não ser que você esteja em outro tipo de colégio, que é ótimo, mas de maneira geral vão exigir conhecimento, digamos, para passar numa prova.
que o Estado faz, ou um, uma prova de cursinho, uma prova de faculdade que aplica em escola particular também. Aí, por exemplo, na matéria de história, será que os caras vão ficar aqui fazendo pergunta para saber se você tem senso crítico? Você pegou as provas para ler que eles são obrigados a fazer? Se ainda fosse questão do Enem, talvez fosse melhor, mas não é. Por quê? Porque o cara não consegue fazer muitas vezes. São textos muito longos, é muito difícil para ele. Então você precisa ensinar o básico da sua matéria e ao mesmo tempo você tem que ensinar aquilo que está sendo cobrado. Só que você vai moer aquele conhecimento, mas vai moer muito. E como é que você vai fazer isso? Você vai pegar conceitos chaves. Então, se você tem que ensinar, eu lembro, cara, que uma aula, uma matéria completamente sem noção, que era ensinar Império Bizantino para o 6º ano. Cara, quem é que disse que você tem que ensinar isso? Se nem nós adultos sabemos, certo? Por que uma criança do 6º ano tem que saber? Por que isso cai numa prova do 6º ano? Se fosse uma prova para historiador, beleza, mas cara, para o 6º ano, tá lá a pergunta, qual foi a imperatriz do Império Bizantino, que era uma mulher, não sei o quê, numa tentativa, né, de vamos falar que as mulheres são importantes na história. Pô, tanta coisa legal para você falar, você vai pegar um negócio que não tem nada a ver com a vida do cara, uma imperatriz do Império Bizantino. Podia ter pego várias mulheres na história do Brasil. Não, vamos focar no Império Bizantino. Pô, aí como é que você ensina esse cara? Você vai ter que ser sincero, você vai ter que falar, gente, isso aqui é um conteúdo, certo, que pode cair na prova e a gente vai ter que gravar. Então, daquela coisa toda de Império Bizantino, você vai olhar e vai falar, cara, essa questão aqui, esse assunto aqui, que é a imperatriz do Império Bizantino, a maior cara de que vai cair numa prova. Aí você faz os conceitos chaves. Você resume aquele material, mas resume muito. Mas muito mesmo. Então, sei lá, Grécia Antiga, aí vai dar aula de democracia. Você vai falar todas as instituições da democracia grega? Não, isso é impossível. Nem a gente, que é historiador, lembra, imagina o aluno, coitado. É injusto que cobram deles. Então você vai chegar e vai fazer, pessoal, democracia. O que é democracia? Tá. Depois, a democracia grega. Tá, 2 pontos. Vem a explicação bem objetiva, lá, 2, 3 linhas no máximo. Depois, eleições na democracia grega, sabe? Só conceito-chave. Só conceito-chave. E você explica. E no caderno dele vai ficar tipo o quê? Tipo um dicionário. Né? Aula 1, os conceitos, a explicação. Conceito, explicação. Bem simples, bem objetivo, bem pragmático. Não é enrolar o aluno, você não vai mentir, você está ensinando corretamente. Se for exatas, é a fórmula, certo? Você faz um passo a passo, mas estou falando passo a passo mesmo, que é aí que a pessoa às vezes se engana. Então eu coloco a fórmula, o meio da resolução e o final. Não pode ter o meio, porque o cara não vai fazer, ele não vai conseguir chegar nesse meio. Então, por quê? Porque a educação dele foi muito ruim. Então você tem que chegar e falar assim, olha, sei lá, aquelas equações. Então você vai fazendo, você deixa um exemplo feito do começo ao fim de exemplo, onde cada letra, onde cada símbolo está sendo substituído por aquilo que você está determinando que tem que ser feito para achar a resposta correta. Então, se fosse lá, se é 1 mais x igual a 2, aí você colocaria 1 mais, estou inventando, né? 1 igual a 2. Então 1 mais 1 é igual a 2, porque 1 mais 1 é igual a 2. Certo? Você tem que fazer todo aquele negócio mastigado para o cara. Mesmo assim, muitos não vão compreender, mas aí que tá. Qual é a parte boa para você? Se você fizer isso, se você tem isso no caderno deles, se você tira foto do quadro ou guarda o slide, vai ser difícil alguém dizer para você que você não está fazendo seu trabalho, não é verdade? Então, esse é o outro ponto de você fazer uma aula muito mastigada. É frustrante? É. É chato? É. Mas é uma forma de você ajudar os alunos que querem, mas não conseguem, porque aquele que não quer, ele não vai aprender mesmo. Mas aqueles que querem e têm dificuldade, você vai estar, tirando um peso do ombro deles que é gigante. Porque eu já pratiquei esse tipo de coisa em sala de aula, e o aluninho que queria aprender e não conseguia, o cara te agradece depois.
Para você é um negócio assim, tipo, basicão, mas pro cara, você mudou a cabeça dele. Fala, caraca, professor, eu não sabia, né, que o Brasil ficava na América do Sul. Aí você fica assim, meio caramba. Mas por quê? Porque você pegou o mapa, você mostrou as coisas, né? Você usou o Google Earth. Então, não leva pro coração quando a galera fala que você tem que mudar o seu método, porque essa galera normalmente não sabe o que está falando. Mas pensa como você pode mudar o seu método a seu favor, certo? A favor dos seus alunos, não para os outros, mas a favor de você e dos seus alunos. Então, se você tiver uma metade de uma turma que consegue acertar ali um 6 na prova, você está bem, pois para padrões de hoje, está bem. Entendeu? Se você tem um material bom que você passou para os alunos, qual é a justificativa que vão dar para que você é um péssimo professor? Então essa é uma dica, pessoal. Ficou longo o vídeo, mas resumidamente pega o conhecimento que você vai passar, resume ele muito em conceitos e palavras-chave. Conceitos e palavras-chave com explicações de uma, duas, 3 linhas no máximo, porque senão vai ficar muita coisa e eles vão cansar. E você vai guardar tudo isso para você poder provar que você está dando aula para eles. E faça exercícios também simples. Você acabou de colocar no quadro, democracia grega, tal coisa. Aí você vai fazer uma questão lá, o que é democracia grega? Letra A, tal coisa. Letra B, tal coisa. Letra C, tal coisa. 3 alternativas, pronto. Certo? Posso até falar de um método de avaliação que você fazer em sala de aula. Super simples, super pragmático, tá bom? É assim que você tem que fazer em sala de aula. E, infelizmente, é uma mistura de conteudismo com pragmatismo, né? Aquela educação que ela ficar repetindo. Você não vai fazer isso porque é cansativo e normalmente não funciona muito bem. Mas você vai tentar juntar isso de simplificar e repetir para eles aprenderem os conceitos básicos que eles deviam ter aprendido lá atrás, não aprenderam, e para eles terem mais chance de acertar a prova. Beleza? É isso, pessoal. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e falar se vocês concordam com essas minhas ideias.